Boa tarde. Nós voltamos agora após o simpósio satélite, com a programação da tarde. Temos uma palestra extremamente interessante e eu queria convidar a Aline Chagas, que é coordenadora do programa ela é hepatologista e coordenadora da hepatologia clínica do ICESP. A Aline dispensa comentários. A Aline é a nossa principal contribuidora para o Consenso Brasileiro, a nossa principal autora, que vai apresentar o nosso convidado internacional. Aline, por favor, é um prazer tê-la aqui no nosso simpósio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a comissão organizadora e em especial ao Betinho pelo convite, né? É uma honra estar presidindo essa mesa e falando de um tema tão atual e tão importante que é o tratamento sistêmico do carcinoma hepatocelular. E hoje teremos um convidado que dispensa também apresentações e que hoje é um grande nome na pesquisa e em publicações em tratamento sistêmico do carcinoma hepatocelular, que é o professor Richard Finn. Ele é professor de Medicina Clínica da Divisão de Hematologia e Oncologia da Universidade da Califórnia e também é diretor-geral do Sino-Transduction and Therapeutic Program do Johnson's Comprehensive Cancer Center da Universidade de Califórnia. O professor Richard Finn vai nos falar sobre o tratamento atual e as perspectivas para o CHC, o papel dos inibidores de tirosina quinase. Professor Finn, it's a pleasure to meet you and to have you with us today. Please, you can begin your presentation now, and thank you very much to join us in our meeting. Thank you very much. Thank you very much for having me. Muito obrigado por me receber. Infelizmente, não estamos juntos em pessoa. Espero que a gente possa se ver logo no futuro. Agradeço o convite e a organização para falar sobre o tratamento médico para CHC. Esses são meus conflitos de interesse. Bom, só para nos aliarmos, eu quero explicar o sistema de estadiamento de Barcelona. Muitos conhecem como a gente faz estadiamento de câncer hepático. O BCLC realmente tem sido a espinha dorsal nesse estadiamento global, por conta da sua utilização nos estudos clínicos. Então, temos algumas áreas no mundo em que acompanhamos isso rigorosamente. E é uma diretriz baseada em dados de fase 3. Alto nível de evidência. Então, temos aqui os estágio 3, descompensados, e status de performance baixo, e temos cuidados paliativos. Se eles não tiverem um tumor grande, podem ser considerados para transplante. Do outro lado, temos o estadio mais inicial. Esses estão bem compensados, tumores menores que podem ser resectados. Se não for possível, eles podem receber ablação local ou ser considerado para transplante. A maior parte dos pacientes, pelo menos que eu vejo na minha prática, são o que nós chamamos de intermediários ou avançados, conforme o critério de BCLC. Intermediários é a quimioimunização, Child-Pugh AOB, doença multifocal confinada ao fígado. Não há evidências de espalhamento ou invasão vascular. Podem ser tratamento local, mas o TACE não é curativo, e a não ser que eles vão para transplante, eles irão migrar para o avançado, ou seja, desenvolver uma invasão portovenosa, e depois da repetição ele não consegue ser controlado no fígado. Então, historicamente, esses pacientes serão triados para sorafenib, que é o padrão de cuidado desde 2007, mas conforme discutiremos hoje, temos várias mudanças no cenário nos últimos anos. O estudo de Sharp, pivotal, que estabeleceu sorafenib como padrão de cuidado nesse câncer, em todos os estudos de fase 3, não incluem só os Barcelona C, mas 20% e 40% que são Barcelona B, intermediários, mas progrediram ou têm alguma contraindicação ao TAS. Então, esses pacientes no estudo de Sharp, na América do Norte e na Europa, a sorafenib melhora a sobrevida, comparado ao melhor cuidado paliativo, um hazard ratio de 0,69, 3 meses de melhora no sobrevida global e um hard ratio de 0,68 na Ásia Pacífico.
E a evolução foi um pouco diferente na Ásia. O braço de controle viveu 4 meses, aqui à esquerda foi 8 meses, mas ainda foi a melhora com o sorafenib. Então, vimos várias coisas. Sorafenib pode melhorar a sobrevida, ela fez isso sem induzir respostas significativas, a taxa era de um único dígito, com medidas do critério RESIST, e um perfil típico de efeitos colaterais de TKI, como hipertensão, toxicidade gastrointestinal e reações cutâneas. Bom, tentamos aprovar o sorafenib durante vários anos, houve várias falhas em primeira linha, também foi difícil desenvolver um fármaco em segunda linha, nada ganhava do placebo e tudo mudou. Isso nos últimos 3 anos somente. Então, primeira linha, levantinib, um receptor inibidor de VEGF, conforme você pode ver a inibição aqui no perfil, para o receptor de VEGF, comparado ao sorafenib, e diferente do sorafenib, ele tem bastante atividade contra o FGFR, que é importante na proliferação celular e resistência à angiogênese. O estudo REFLECT foi um estudo global, open label, que comparou levantinib contra sorafenib. Esse estudo pegou os pacientes Child-Pugh A, Barcelona B ou C e randomizaram open label para levantinib ou sorafenib. Esse estudo tinha alguns fatores singulares. Primeiro que ele excluiu os pacientes que tinham mais de 50% do comprometimento do fígado ou invasão direta do duto biliar, ou espalhamento extrahepático para a principal veia portal. E se tivesse a veia portal principal fora do fígado, que também é chamado de BPF4, eram excluídos. E não pela preocupação da atividade da fármaco nessa população, mas os pacientes no Japão, onde originou-se o estudo, eles não são tratados com tratamento sistêmico, normalmente a quimioterapia intraarterial com invasão da veia portal. E o principal endpoint foi sobrevida global, e aqui está. Levantinib tem uma sobrevida de 3,6 meses, sorafenib 12,3, melhor que o SHARP, hazard ratio 0,92, e intervalo de confiança ultrapassou 1, então não é significativamente diferente, não era superior, mas o poder era não inferioridade. Então, para dizer que o estudo era positivo e alcançou não inferioridade, o limite superior precisava ser menor que 1,08 e a 1,06. Então, estabeleceu levantinib com outra opção para os pacientes com câncer hepático em relação à não inferioridade à sorafenib. Agora, olhando os subgrupos, onde os fármacos tiveram atividade, podemos ver que a maioria favorece levantinib, mas não de forma significativa. Eu gostaria de chamar sua atenção ao fato de que, se você olhar o AFP basal, os que tinham um AFP maior, temos uma tendência em relação ao benefício no levantinib em vez de sorafenib, 18 comparado a 10, e pacientes Barcelona B, sobrevida em ambos os braços foi em torno de 18 meses. Isso mostra a importância prognóstica do sistema de Barcelona e também sugere que o tratamento sistêmico é uma opção adequada para os pacientes com doença intermediária que progrediram com TACE. E ainda não tem disseminação hepática. Olhando os endpoints secundários, levantinib foi melhor que sorafenib. Você pode ver que dobrou a sobrevida livre de progressão para 7,4 e um hazard ratio de 0,66. Esse é o critério de RECIST modificado. O RECIST considera o encolhimento de todos os tumores-alvo, o tamanho total. O modificado se aplica aos tumores no fígado que aumentam. Quando você perde o melhoramento, o tumor total não encolhe, mas quando você tem essa perda do enhancement, você tem uma resposta. E também melhorou o tempo para progressão, significativamente 3,7 para 9 meses, hazard ratio de 0,63. Então, a resposta, esse é um estudo open label.
fizeram uma revisão cega, tanto pelo RECIST modificado como convencional. E no Levantinib, podemos ver que no RECIST convencional, a taxa de resposta foi quase 18%. Então, isso é singular para um TKI, que nós não tínhamos visto esse tipo de resposta anterior com TKIs. Foi bastante provocador. E com o modificado, até 40%. O sorafenib, conforme vimos em outros estudos, a taxa de resposta convencional do RECIST é 6,5%, que subiu a 12% com o modificado. A tendência é que nos estudos, os números do modificado são maiores do que o convencional. Mas o Levantinib tem taxa de resposta que o diferencia do sorafenib. Uma apresentação interessante foi no ASCO do ano passado, de 2019. Então, a gente olha o paciente independente do braço. Então, se respondesse, tivesse resposta objetiva, seria melhor do que os que não tiveram. Aqui podemos ver que se tivesse resposta sobrevida de até 22 meses, os que não respondem 11 meses. 22 meses de sobrevida e em câncer hepático de primeira linha, não é algo que nós normalmente vimos. Temos 12 meses, mais recentemente, com os inibidores de checkpoint imunes, a gente chega em números um pouco maiores. Mas é uma análise bem interessante e retrospectiva. Agora, vendo os eventos adversos desse estudo, podemos ver que, no geral, eram parecidos entre os dois braços, alguns mais relacionados ao tratamento e de grau maior. Essas modificações eram bastante similares em relação à dose nos ambos os braços. Aqui, os fármacos se diferenciam novamente. Podemos ver que há coisas em comum. Quando a gente vê a toxicidade GI, diarreia, perda de apetite, peso e fadiga, é muito parecido, mas a hipertensão era mais comum no Levantinib em alto grau, demonstrando a sua atividade antiangiogênica e tem mais proteinúria com Levantinib comparado ao sorafenib. Mas, quando a gente olha a síndrome mão-pé, era maior com sorafenib e não tão comum com Levantinib. Alto grau é bastante incomum, mas o dobro no caso do sorafenib. Então, é a diferenciação dessas moléculas como primeira linha. Em qualidade de vida, temos alguns benefícios. A Levantinib comparada a sorafenib, olhando duas medidas diferentes. Podemos ver o funcionamento, dor, diarreia, favorecer o Levantinib e outras coisas se sobrepuseram. Da mesma forma, quando olhamos as medidas de ORTC e dor, nutrição e imagem corporal, um favorecendo o outro. Interessante nos TKIs, em outras doenças, que se temos um efeito colateral, pode prever o desfecho. Se você tem algum tipo de efeito colateral, pode prever resposta. E temos alguns dados apresentados para sorafenib e regorafenib, e nesse estudo REFLECT, nós vimos as toxicidades comuns que ocorrem mais frequentemente com Levantinib, incluindo disfonia, alteração da voz, hipotiroidismo. Podemos ver o hazard ratio. Se tem alguma dessas toxicidades, é muito menor do que a população geral. Então, se você tem um efeito colateral, isso nos diz, aguenta aí, porque pode não ser tão ruim assim para o controle da doença. Temos muito interesse nos inibidores de checkpoint. Nivolumab é aprovado para a segunda linha, de acordo com o Fast Track, e tem interesse e exigência para fazer um estudo de fase 3. Então, o fase 3 foi Nivolumab comparado ao sorafenib, open label, estudo negativo, infelizmente, mesmo que a gente vê que o Nivolumab tem em torno de 15% de taxa de resposta e uma longa duração. E no fase 3, Nivo tem sobrevida de 16 meses, né? A SORA somente 15, o mais longo que nós vimos num estudo de fase 3. Então, tem muito interesse ainda nesses inibidores de checkpoint. Se a gente não sabe como identificar os que se beneficiam mais com um biomarcador, um marcador clínico, tem um interesse
em unir as terapias, fazer uma associação para aumentar a resposta, que nos levou à aprovação recente de atezolizumab e bevacizumab, publicado no New England Journal em maio. No estudo Embrave 550, tivemos associação de atezo com beva. Atezo é um anticorpo PDL1, a beva é um anticorpo à proteína VEGF, e tem demonstrado no laboratório e cientificamente que a associação desses dois agentes aumenta a resposta e muda o microambiente imune para um que favorece uma resposta pró-inflamatória. É um estudo open label, pacientes Barcelona B ou C, Child-Pugh e comparado a sorafenib e 2 endpoints. Aqui temos as características basais muito comuns nessa população, maioria homens, na faixa etária de 60, pacientes de todo o mundo, mas a maioria fora da Ásia, em ambos os braços bastante equilibrados. Podemos ver que vários pacientes tinham sinais de prognóstico ruim, como invasão macrovascular ou EHS em ambos os braços. Pacientes tinham que ter feito uma endoscopia em 6 meses antes do estudo. Em torno de 1/4 dos pacientes de cada braço tinham varizes, alguns até tratados, e todas as etiologias foram apresentadas. Aqui podemos ver o endpoint primário de sobrevida global, foi interrompido precocemente pelo comitê. O segmento foi em torno de 8 meses e meio, então a curva separou logo do início e permaneceu. Com sobrevida com sorafenib foi 18 meses e a gente não tinha alcançado a sobrevida média com a combinação. Aqui, em 13 meses, com sorafenib, ainda não alcançamos a mediana no braço de tratamento e atualizaremos esses dados no futuro. Para suportar isso, sobrevida livre de progressão, temos um hazard ratio de 0,59 e temos 42% de diminuição de morte. Com sorafenib, a sobrevida global era 4,9 comparado ao placebo. Então, é a primeira vez que a gente conseguiu melhorar a sobrevida global num ambiente de primeira linha. Isso também tem a ver com as taxas de resposta, com a associação, de acordo com revisão independente, com a associação foi 27% de resposta, quase o dobro do que a gente vê com os inibidores de checkpoint de único agente, com a SORA um pouco maior do que antes, em torno de 12%. E a duração da resposta é bastante longa, ainda não alcançamos a duração mediana de resposta. Se incluirmos doença estável, a taxa de controle global era de 74%, comparado a 55%. Os eventos adversos globais eram parecidos entre ambos os braços, 3 e 4, parecidos entre os dois braços, e grau 5 eram maiores em sorafenib, 5,8 comparado a 4,6. Os eventos adversos graves, um pouco maior com associação comparado ao sorafenib. Mas o número de pacientes que tiveram que interromper o fármaco do estudo por conta de evento adverso ainda era bastante baixo, 15% comparado a 10%. Aqui estamos vendo os eventos adversos em comum. Em claro, são todos os graus escuros, são os graus maiores, 3 a 4. Podemos ver hipertensão, que é mais comum e mais grave, com atezo-bev, mas coisas que o paciente se preocuparia, como diarreia, síndrome mão-pé, anorexia, era mais comum com sorafenib. E aqui, nesse caso, algumas coisas mais comuns por conta da infusão. Agora, relacionado ao tratamento, seguem o mesmo padrão aqui, listados pela frequência com atezo-bev, hipertensão, proteinúria, que se destacam no atezo-bev, mas podem ser manejados. Diarreia, síndrome cutânea, anorexia, fadiga, esse tipo de coisa, um grau um pouco maior com a sorafenib. Então, apoiando a sobrevida global, sobrevida livre de progressão e desfechos relacionados à qualidade de vida favorecem até VOBEB com um tempo comparado de 3 e 11 na associação. Segunda linha, os TKIs foram provados como aumentar a sobrevida. O estudo
olhou regorafenib após sorafenib, e esses pacientes foram os que toleraram regorafenib por um período mínimo de tempo e documentaram progressão de doença. Esse é o primeiro estudo para mostrar que há uma fármaco com atividade em segunda linha com a rego comparado ao placebo. Aqui é a sobrevida global. 8 meses comparado a 10,6 meses, hazard ratio de 0,62, isso é bem parecido com o estudo de Sharp em relação à atividade, e mais uma vez a rego melhorou a sobrevida, diminuiu a progressão, e não temos taxas de resposta muito significativa. No perfil de efeitos adversos, é parecido com sorafenib, síndrome Montpé, fadiga, hipertensão, também temos um aumento na diarreia com a rego comparado ao placebo. O estudo celestial considerou o eixo VEGF, comparando o cabo com o placebo, estudo de segunda linha, pacientes Child POA. Em torno de 25% dos pacientes nesse estudo também eram terceira linha. Comentários parecidos, hazard ratio de 0,76, melhorou em 2 meses na sobrevida global, também postergando progressão, respostas com esse fármaco de um único dígito. Parece que a maior parte desses inibidores de quinase VEGF melhoram a resposta não porque eles acabam diminuindo a progressão. E comparação seria levantinib, que tem uma taxa de resposta de 19%. E a toxicidade nesses inibidores é muito parecida, síndrome Montpé, hipertensão, fadiga, etc. O ramucirumab, também aprovado para a segunda linha, é um anticorpo monoclonal com receptor de VEGF, que é diferente da bevacizumab, que é um anticorpo do ligante de VEGF. No primeiro estudo, tivemos um estudo negativo, mas retrospectivamente foi identificado que os pacientes que tinham AFP maior de base tinham uma sobrevida melhor do que os que tinham AFP mais baixo. Dito isso, o estudo REACH2 foi feito, que agora é um estudo prospectivo da ramucirumab e placebo, com uma basal de AFB acima de 400. Então, esse é o primeiro com um biomarcador que foi positivo. Aqui podemos ver uma melhora na sobrevida, 7,3 meses comparado a 8,5. Numericamente não é muita coisa, 1,2 meses, mas isso se traduz num hazard ratio para esse paciente de risco maior de 0,71. Interessante porque parece que tem uma cauda para a curva. 18 meses de sobrevida, 24% com a rama e 11% placebo. O ramo é bastante tolerado, é um anticorpo monoclonal, nós não vemos a síndrome Montpé, a gente não vê muita diarreia com esse fármaco, mas a gente vê hipertensão e edema e aumento de ascite. Mas, em geral, é um agente bastante tolerado. Ainda um interesse em novas associações, levantinib mais pembrolizumab, e foi apresentado há algumas semanas no JCO. E o anticorpo PD1, e aqui temos taxa de resposta de 36% num estudo de braço único, toxicidade, nada de novo, muito parecido com o que a gente viu com levantinib ou pembrolizumab sozinhos. Nivolumab mais ipilimumab foi estudado num estudo de segunda linha de um único braço, taxas de resposta de 30% com 3 regimes de dose diferente. Braço A tinha uma sobrevida de 23 meses e esse regime foi aprovado, na verdade, para a segunda linha com base nos mecanismos de aprovação rápida ou fast track nos Estados Unidos. 50% dos pacientes que receberam esse regime necessitaram de corticoide para fazer o manejo da toxicidade autoimune, e foi na população de segunda linha, que não viram a Tesobev, e eu acho que agora será o padrão de cuidado nesse caso. Tremelimumab e durvalumab também foi analisado. Esse é um anticorpo CTL4 e Durva é um anticorpo PDL1. Aqui nesse estudo podemos ver as taxas de resposta de 24% com esse regime de dose. Se a gente vê efeito adverso sério, 13,5%,
Mas esse regime está sendo avaliado num estudo de fase 3, assim como a IPI-NIVO e LEN-PEMBRO. Todos esses 3 regimes estão sendo estudados contra sorafenib ou levantinib em primeira linha, estamos aguardando resultados. E cabozantinib, o TKI aprovado para a segunda linha, está sendo estudado com atezo comparado a sorafenib em primeira linha. Então, no câncer hepático, nossos paradigmas mudaram. Primeira linha, atezo-beva e sequenciamento de TKIs. Não há forma exata de fazer isso. Muitos podem usar TKI de primeira linha e segunda linha. É bom ter em mente que esses pacientes com Barcelona B devem ser transicionados precocemente quando não funcionam ou tiverem progressão após o TACE para tratamento sistêmico, precocemente, em vez de tardiamente. Desculpa, aqui um problema no meu computador. Agora, para concluir, temos 5 estudos positivos de fase 3. Isso é incrível, após 10 anos de nada, desde sorafenib. Levantinib não inferior a sorafenib, a régua, cabo, a ramo são todos superiores a placebo, com hazard ratio parecidos, 62, 070. Temos superioridade de primeira linha da atezo-bev comparado à sorafenib. Vamos ver como sequenciá-los adequadamente, mas vamos ver uma sobrevida no câncer hepático avançado expandindo. Conforme fazemos o sequenciamento desses fármacos e podemos melhorar a sobrevida. E tem vários estudos avaliando os TKIs e IO, e também IO e mais IO, no ambiente avançado e também outros como o estádio inicial da doença. Vou parar por aí, eu tenho alguns minutinhos para responder as suas perguntas. Bom, todos os estudos com os inibidores de VEGF e o BEV ele é um anticorpo. Todos exigem endoscopia agora, antes de iniciar. Então, o paciente, se ele tiver grandes varizes ou risco de sangramento, precisamos abordar esse paciente com muita cautela. E talvez seja uma contraindicação para a atezo-bev. Mas na ausência disso, eu acho que a atezo-bev será um regime bem adequado. Em geral, os eventos de sangramento são maiores, mas muito epistaxe. E o risco de sangramento gastrointestinal de alto grau é ainda em torno de 1% com a atezo-bev. Eu acho que o benefício para o controle da doença e sobrevida global acaba favorecendo essa associação. Mas nós não temos dados extensivos de segurança de pacientes que têm doença hepática descompensada e se tem hipertensão portal significativa com trombocitopenia grave. E tinha um paciente com contagem plaquetária de 65 mil. Então, se tiver hipertensão grave, esplenomegalia e contagem de plaquetas, a gente precisa abordar esse paciente de forma diferente. E temos vários dados de segurança com TKIs, né? Temos sim. Também quero dizer que a bevacizumab não é heparina, não é um anticoagulante. Então, bom, eu espero que com mais experiências eles fiquem confortáveis. Na oncologia, a gente já usa esse fármaco há muito tempo. Medicação e estender, talvez, as indicações. E o senhor considera que no futuro, professor Fim, a etiologia da doença hepática vai ser um fator determinante na escolha, visto que a gente tem várias drogas que estão chegando e a gente tem um crescente número de pacientes com carcinoma hepatocelular e steatohepatite não alcoólica, e aparentemente em alguns estudos esses pacientes tiveram uma taxa de resposta um pouco inferior em termos de sobrevida na análise de subgrupo. Então, o senhor acredita que no futuro a etiologia também vai ser um fator determinante na escolha da primeira linha e da segunda linha de tratamento para o CHC? We haven't proven that. Nós não comprovamos isso ainda. Nós não temos biomarcador para quem vai melhor ou pior, ou um fator clínico. Se olharmos
subgroup analysis. Algumas das subanálises com todos os inibidores de checkpoint, temos uma tendência que a etiologia não viral pode não ter tão beneficiada como as outras, e nesse momento não podemos dizer isso com certeza, e não estamos subdividindo os pacientes com base na etiologia. No futuro, talvez. Eu não sei se a gente vai chegar lá, para ser sincero, com base na etiologia. Rogério, você quer fazer alguma pergunta também? Professor Finn, we have the study of Kudo and co-works that published in Cancer. Temos estudo publicado que comparou levantinib contra o TACE. Então, os pacientes intermediários, what do you think we're gonna use the até 7, vamos usar a terapia sistêmica para esse tipo de paciente com doença multifocal? Com uma carga tumoral de RAG? O doutor acredita que podemos mudar a forma como nós tratamos esses pacientes com terapia padrão? It's a great question. So, the thing is, ótima pergunta. A questão é, antes do tratamento sistêmico, o TACE preenchia esse vazio, a gente não tinha fármaco. Então, a gente tinha um paradigma muito forte de TACE. Então, TACE, até descompensar. Não podia fazer mais nada. Aí veio o sorafenib, que melhorou a sobrevida, a taxa de resposta não era alta, mas tinha uma vantagem de sobrevida. E ainda assim, tinha um viés a fazer mais TACE e sorafenib, quando não dava para fazer mais TACE, e os desfechos do tratamento sistêmico eram afetados porque os pacientes ficavam descompensados. Agora temos tratamentos sistêmicos que são bastante ativos, melhoram a sobrevida no estadio avançado, com alta taxa de resposta, e a gente olha agora esses pacientes da quimioembolização com mais cuidado, porque o que ele vai bem com o TACE, ele não tem grande carga tumoral, multifocal, alguns utilizam até 7 critérios, que eu acho que o Kudo deve ter utilizado no trabalho dele, mais de 7 tumores, carga tumoral acima de 7. Além disso, são os pacientes que vão melhor com tratamento sistêmico do que a quimioembolização. Nos próximos anos, será melhor delineado, porque teremos mais experiência com tratamentos sistêmicos modernos, bem como a sobrevida global que teremos de acordo com o sequenciamento que utilizaremos para essas drogas. Tem um paradigma, espero, para fazer menos TACE no paciente com tratamento médico antes de descompensarem. Excelente. Professor Finn, na sua prática, em pacientes com progressão, ateso mais beva, qual droga você escolhe como segunda linha em geral? Qual a sua escolha? Yeah. So I'm going to have to go after this question, I think. Bom, essa é a minha última pergunta, infelizmente, que eu preciso sair. I would tend to cycle the TKIs. Eu ciclaria os TKIs com base TKI, which would be sorafenib, TKI de primeira linha, sorafenib, levantinib, depois sequenciar os TKIs de segunda linha, que agora estão se tornando terceira linha. Então, para mim, após a Tezo-Bev, devo ir para levantinib, se os pacientes conseguirem tolerar, de acordo com o perfil deles, e depois sequenciar outros TKIs. Sorafenib também é uma opção, mas eu acho que nós temos dados sobre levantinib, pembrolizumab, talvez a gente tenha um efeito por conta da Tezo iniciado logo feito logo no início, e levantinib também tem uma alta taxa de resposta comparado ao sorafenib, então acho que essa seria a minha primeira escolha, mas não posso dizer que os outros TKIs não seriam adequados. Obrigado. Dr. Finn, for joining us in this meeting. Obrigada, Dr. Finn, por participar conosco nessa reunião. Foi um grande prazer. Eu espero que da próxima vez estejamos juntos pessoalmente. Com certeza. Cuidem-se. Muito obrigada.